Bu! Oi, gurias! Ó, metade do rosto maquiado, outra metade não. Vou fazer com vocês aqui agora, então, a outra metade da maquiagem, tá? Que eu fiz aqui. Vai estar ao contrário, deixa até no vídeo pra vocês, mas dá pra vocês ir acompanhando, tá? Gurias, primeiro produto que eu uso, tá? Que na verdade é um tratamento, mas eu uso, não consigo ficar sem usar antes de fazer a maquiagem, tá? É o nosso firmador pra área de olhos, tá? Importantíssimo, porque ele ajuda a hidratar a região de olhos. Quando a gente passa sombra e vai passando os produtos, a tendência é que craquelar, porque a gente não tem muita hidratação nessa região, tanto que é os primeiros lugares que aparecem os sinais de idade, né? Então, super importante hidratar essa região, tá, gurias? Então, uso o firmador, eu já passei o meu, aqui embaixo, passo em todo o olho, tá? Depois, próximo produto e primeiro, gurias, eu começo pela área de olhos sempre, tá? Primer fixador de maquiagem. Ele ajuda tanto a fixar minha maquiagem, como a intensificar a cor, tá? Então, coloco aqui nas costas da mão sempre. E aí, vou aplicar em toda a pálpebra. Até uma sobrancelha, tá? Ele é branquinho, mas vai ficar transparente. Ó, aplicou. Tá. Ok. Agora vamos para, então, a área de olhos. Por que eu começo com a área de olhos? Porque se sujar a minha pele, eu não preciso ficar limpando, tirando com demaquilante, né? É muito mais fácil de eu remover. E eu não preciso ficar com medo de cair maquiagem aqui nessa região. Então, começo sempre pela área de olhos e dou o acabamento final com a base, tá? Dois pincéis que eu uso para a área de olhos, tá? O de tufinho, né? E o outro que parece uma vassourinha, que é mais aberto, tá, gurias? Começo, então, pelo mais aberto. Esse a gente usa o tom de sombra claro. Eu escolhi aqui, ó, esse aqui é um dos meus estojos. Não sei se vai aparecer bem aí a imagem, a cor, tá? Mas eu vou fazer esse trio dourado, tá? Ele reproduz o nosso trio de sombras do tom dourado. Eu tenho elas aqui, já falamos até sobre isso. Eu uso as individuais para reproduzir os trios. Assim, quando o trio acaba, eu não preciso dispensar ele, colocar fora, enfim, ficar sem usar. Eu consigo aqui com essas sombras individuais fazer novos trios, novos looks de sombra, tá? Então, eu começo aqui com um tom mais claro, sempre o tom mais claro, com o pincel abertinho, tá? E aí eu vou depositar em toda a minha pálpebra. Toda a pálpebra. Importantíssimo, sempre dando batidinhas. Se eu for varrer, eu vou colocar de um lado e tirar do outro. Então, como a gente colocou o primer embaixo, que é como se fosse uma colinha, agora eu vou depositando em cima, tá? Uso o pincel de sombra clara, então, para essa cor. Pincel de tufinho, a cor mais escura do meu look sempre, tá? E aí aqui eu vou usar, então, a cor Cinnabar, que é o marrom mais escuro. Agora eu vou fazer a marcação do meu côncavo. Onde que é o côncavo? No osso do teu olho, tá? Onde faz ali o contorno do nosso olho. Então, aqui eu vou fazer essa marcação, tá? O tom mais escuro no côncavo sempre vai dar mais profundidade. Isso é ótimo para quem tem excesso de pálpebra, né? Consegue tirar esse efeito, aquela marcação ali que fica o peso da pálpebra, né? Dando essa profundidade. Então, marquei com tom claro. Tudo que eu clarear vai aproximar. Então, minha pálpebra móvel, que eu acabei de marcar agora, vai vir para frente. E agora, com um tom mais escuro, com tom marrom, marcando o côncavo, vai dar a profundidade. Isso dá aquele olho mais fundo, tá? Então, marquei ali onde que é meu côncavo, mais ou menos, né? E vou fazer isso aqui, gurias, ó. Pra fora e pra dentro. Aqui eu não vou depositar, aqui eu vou varrer mesmo, tá? Ó, põe, põe, lembra sempre do põe, põe. Que tu vai ficar fazendo isso aqui até ele marcar um pouquinho. Ó, mais ou menos isso, tá? Aí vai dar uma esfumadinha. Gente, o que é esfumar? Misturar. Não tem mistério, tá? Eu vou pegar o espelho porque aí tá. Ali tá um pouquinho mais complicado de ver, ó. Vou sempre. Por que eu tô fazendo essa marcação assim, bem rapidinha, gurias? Porque eu já fiz a linha, é como se eu tivesse feito um pontilhado e agora eu tô só riscando em cima do pontilhado. Não tem mistério, tá? Depois de fazer isso, eu vou pegar aqui rente aos meus cílios e puxar um pouquinho pra dentro a própria sujeirinha que ficou ali no pincel. Ó. Feito, é isso aí, tá?
Agora, troquei de pincel. Peguei de novo o pincel de tom claro, que eu vou usar o tom intermédio, tá? Que no caso aqui do meu look, seria esse tom dourado, tá? Quem quiser saber as cores depois pode me perguntar que eu informo. Ó, onde que eu vou usar essa cor agora? Na marcação onde tá o escuro e o claro, para fazer um degradê. Ó, aí novamente depositando, tá? Ó, eu vou depositando nessa região para dar justamente o tom degradê, ok? Aí pode ser que fique muito forte ou muito escuro, ou fique a marcação. O que que eu faço? Pego esse mesmo pincel, tá, gurias? Aí limpa na mão, ou, vou ensinar a forma correta, usar, aqui, sem as manias, né? O pincel de esfumar, que esse parece uma vassourinha bem chatinho, apertadinho, tá? Esse pincel é pra gente fazer esfumar, tirar a marcação. Então eu vou aqui em cima, bem na linha onde eu fiz o marrom, ó, e vou esfumar. Vai ficar metade da linha no pincel, outra metade não. Ó, vou tirar aquela linha de marcação. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Tá a linha separando o claro do tom médio. Eu vou em cima dando uma varridinha suave, porque senão eu vou misturar todas as cores. Aí vai ficar uma cor só, em vez de ficar degradê. Na dúvida, sempre puxa do claro pro escuro. Porque se tu puxar do escuro pro claro, vai intensificar e vai ficar tudo escuro. Tá? Então, fazendo assim. É isso aí o olho, tá? Ficou um pouquinho mais escuro, eu acho, o outro que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Vou intensificar um pouquinho mais esse. Um pouco, acho que é da luz. Ó, sempre intensificar o escuro. Com essa mesma marcação e técnica, tu faz qualquer cor. Se quiser fazer um olho escuro, aqui um preto pra noite, tu vai fazer o marrom embaixo, depois tu vai colocar um pouco do preto aqui e esfumar. E ele vai misturar, tá ok? Então, o olho pronto, tá? Isso que nós fazemos na área de olhos. Depois, gurias, eu vou... se eu quero fazer delineado, tá? Que eu não vou fazer aqui agora, acho que vai ficar um pouquinho mais... Eu vou fazer nesse olho. O outro eu não fiz, mas vou fazer nesse. Ó, venho sempre de fora, tá? Sempre de fora. Onde tem essa pelezinha do olho, aqui no final dela vai ser meu primeiro traço. Rente ao cílio, sempre para baixo. Vou até a metade. Depois eu vou de dentro até a outra metade. Ok? Nesse outro aqui eu não fiz, tá? Mas vou fazer agora. Dá outro efeito no olho, tá? Depois, gurias, com o próprio lápis, eu vou fazer o traço já embaixo, tá? Sem nem ter feito a pele ainda. Porque eu gosto depois que fique bem esfumadinho, tá? Então, ó, normalmente ele fica assim, bem marcado. O que eu faço? Cotonete, tá? Ou, enfim, esse pincel aqui é ótimo também. Eu tenho mania, na verdade, de usar o cotonete. Esse pincelzinho aqui, ó, de esfumar, ajuda tu também a esfumar ali e tirar a marcação. Ó, esfumar é só esfregar. Ó, tirou a marcação, tá? Ok. Primer. Eu não passei nesse olho, tá? Mas passei a máscara de cílios. Nem aparece tanto, né? Mas aqui eu vou passar o primer, gurias. Primer fixador de maquiagem, de cílios, tá? Ele ajuda a condicionar, na verdade, o fio para poder receber a máscara. Além de prevenir também quedas, etc., dos cílios, tá? É como se fosse o condicionador pra gente fazer depois uma chapinha ou uma escova no cabelo. Ele vai selar o teu fio ali, deixar muito mais protegido. E na hora de remover a maquiagem é incrível, porque o olho que a gente... No caso, hoje até eu não usei o primer nesse daqui pra vocês
verem a diferença. Eu vou ter muito mais dificuldade de tirar o rímel depois. Com o que eu passei o primer, desliza, sai muito mais fácil, porque ele tá protegido, tá? Ó, vem nessas cerdinhas. Aí eu vou passar em todos os cílios. Vou deixar ele secar um pouquinho. Depois vou passar a máscara. Enquanto isso, vamos para a pele. Eu passei já o primer facial em toda a pele, tá? O primer vai ajudar a fixar a minha maquiagem e a minha base e dar um acabamento melhor também, tá? Não deixa mancha, não deixa que escorra, né? Que borre a minha base, tá? Depois, base líquida. Mate, o meu tom é o bege 5, tá, gurias? Pra vocês terem um parâmetro. E pra utilizar, a gente tem 2 pincéis, tá? Pincel, esse aqui de língua de gato, que a gente chama, que é aberto, né, bem mais fininho. Eu, inclusive, apliquei aqui desse lado com este. Ou esse daqui, gurias, que é um novo que eu tô usando, que tô adorando, inclusive, que ele é mais abertinho. Ele ajuda a polir mais a pele, então dá um acabamento melhor, tá? E é mais rápido também de aplicar se tu tá com pressa. Qualquer um dos dois é bom, tá? Mas eu tô usando mais este daqui ultimamente, tá? Corretivo. Eu utilizo o bege 2, tá? Dá uma cobertura bem boa. O yellow, que a maioria utiliza, também é maravilhoso, eu gosto. Mas gosto de aplicar ele quando eu tenho mais tempo de elaborar melhor a maquiagem e tal. Porque ele te exige um pouquinho mais de dedicação e né, ali na hora de aplicar. Pincel de corretivo, tá? A gente tem também na Mary Kay, algumas até não conhecem, mas a gente tem também, é tipo uma linguinha de gato. E como que a gente utiliza, gurias? Pega um pouquinho, tá, no pincel e vamos fazer agora, então, enquanto o meu primer seca, vamos usar o corretivo. Não aparece muito no vídeo aqui, eu acho, a minha olheira, mas eu tenho bastante olheira, tá? Então, vamos lá. Gurias, o corretivo normalmente se passava assim, né? Só que não, a gente utiliza, na verdade, a nova técnica agora é fazer um V nessa região, tá? Então, o ideal é que tu vá dando batidinhas, que seja bem de leve, tá? Tenham carinho com a área de olhos de vocês, porque é uma das primeiras áreas, como eu falei, que aparece os sinais de idade. Então, a gente tem que tomar cuidado, passar com delicadeza nessa região, tá? Enquanto eu tô passando aqui o corretivo, eu já vou tirar, ó, a marcação da minha sombra e dar aquele acabamento que parece que eu exatamente parei no lugar que era pra parar. Mas não é, na verdade, é a correção que a gente faz, tá? Ó, aí vai dando batidinhas. Eu posso subir. Não sei se tá dando pra ver bem. Aí depois que eu apliquei, gurias, em formato V, eu vou lá bem onde tá a olheira, de leve, e vou aplicando um pouco mais. Porque daí dá um acabamento um pouquinho melhor. O corretivo é fantástico. Quem quiser dar uma iluminada na maquiagem, pode pegar o próprio corretivo e passar embaixo da sobrancelha, ó. Já ajuda a dar uma iluminada embaixo da sobrancelha. Aqui eu tenho uma marca, tá, gurias? De espinho que eu mexi. Então eu vou aplicar em cima. Olha a mágica. Some. Aqui eu tenho outra. Tudo que eu mexi. Olha que incrível. Some mesmo. E é só o corretivo. Nem passei base ainda. Ó, sempre dando batidinhas. Nosso corretivo também é secativo. Então, se tu tiver com uma espinha, aplicando o corretivo durante o dia para disfarçar, ele também tá tratando, também tá tirando, né, a oleosidade, ajudando ali a secar a tua espinha, tá? Vou aplicar com os dois pincéis para vocês verem a diferença. Base, tá? Com o pincel de linguinha de gato. Vou aplicar aqui para vocês verem, ó, o acabamento. É maravilhoso, dá um acabamento ótimo. Dá condições de pegar os cantinhos, esse pincel. Tá? E o outro agora, que é o abertinho, tá? Que daí tu vai passar assim. Então tu já vai polindo a pele. Ele é mais geladinho também, eu gosto bastante dele. Só que é uma maquiagem mais rápida, então tu não consegue ter pegar tantos detalhes.
Aplicou em cima do corretivo, ele é maravilhoso, melhor do que o outro, daí então, para aplicar em cima do corretivo, que eu vou tirar aquela marcação, ó, movimento circular, né, já vou espalhando e vou descer até aqui, tá, até o maxilar. Pronto, base aplicada, tá. Sempre dando batidinhas para dar o acabamento. Agora vamos o rímel. Gurias, eu uso os dois rímel, as duas máscaras de cílios quando eu tenho tempo, tá? Então, quais as que eu uso? A Ultimate de volume e essa daqui de alongamento e definição. Tudo que eu posso nos cílios, tá? Então, esse daqui ajuda a dar volume. Não tem diferença a ordem que tu vai aplicar. Ah, mas qual que eu aplico primeiro, de volume ou outro? Não, não faz diferença, tá? Pode aplicar o que tu achar melhor aí de fazer, tá? Então, vamos ao rímel. A máscara de cílios, eu gosto de aplicar da seguinte maneira: de baixo para cima, mas também gosto de fazer de cima para baixo, quando eu quero uns super cílios, porque ele ajuda a umedecer os cílios, e aí quando eu vou pentear para cima, ele consegue dar um acabamento melhor, ok? Então vamos umedecer e caprichar nos cílios. Uma dica bem importante da máscara de cílios, gurias. A nossa máscara, ela não foi feita para grudar na pele. Tem um componente que não gruda na pele. Então, se tu borrar na tua maquiagem em algum lugar, o nariz, aqui que a gente tem mania de borrar, ele não vai ficar. Depois tu vai esfregar e sai, tá? Ele não gruda, não pigmenta. Outra dica, sempre fica um excesso na ponta, né? Na pontinha ele sempre fica um excesso. Esse excesso, tu pode emplastar aqui o cantinho. Ó, emplasta aqui o cantinho, que a gente tem muitos cabelinhos e não sabe. Depois, tu vai ali e vai penteando. Então, ele ajuda a dar aquela curvada. Agora, eu troquei de máscara. Essa máscara curvadinha ajuda muito nesse ponto. Inclusive, a pegar aquela parte interna. Então aqui também é um lugar que a gente costuma não passar muito. Eu não vejo o pessoal muito com máscara nessa região. Fica só no meio, só que a gente também tem muitos cílios aqui. A diferença de passar com primer e sem o primer, Jesus. Do outro lado parece que eu nem tenho. Embaixo, passo só a sujeirinha do pincel, tá? Não aplico muito, é só a sujeirinha mesmo. Ok, então máscaras passadas. Nossa máscara tem uma tecnologia de alongar 8 vezes mais os cílios. Top das galáxias. Vamos agora à sobrancelha. Escovinha de sobrancelha, tá? Tem gente até que não sabe para que utiliza ela. Aqui ela tem um chanfradinho para a gente fazer o delineado com delineador em gel, tá? Vai ser dos vídeos, inclusive, eu vou fazer em seguida. E a escovinha aqui de baixo, no caso, é pra gente tirar se ficou algum acúmulo nos cílios, ó. Tu vai penteando os cílios. Ele vai ficar bem desenhadinho, tá? Ó, pode encaixar ali. E o outro lado da escovinha é para a sobrancelha, ok? Então, uso muito, não consigo fazer sobrancelha sem ele. Uso demais, tá? Lápis de sobrancelha que eu utilizo o Brunet, tá? O marrom, 99% das pessoas usam esse. E como que a gente usa, gurias? Não tem mistério, tá? Realmente é a gente que faz, assim, né? Enfim, o terror com ele, porque não é. Como que eu faço? Ó, eu tenho aqui um pouquinho de falha mais fraca, minha sobrancelha aqui. Então, eu vou de leve. Se eu forçar a mão, é igual pegar um lápis, um giz de cera e esfregar com toda a força. Vai ficar um traço grosso, né? Tremido. Então é bem suave, tá? Não precisa de força. Ó, e vou fazendo como se fosse o fio da minha sobrancelha. Onde eu tenho falha, eu vou desenhando o próprio fio. Dando batidinhas, ó. Ah, mas ficou marcado. Calma que não acabou ainda. Depois tu vai usar a escovinha e ele vai disfarçar. Ok?
Ó, ali em cima eu tenho um pouquinho de falha. Vou fazendo o próprio fio da sobrancelha. Jesus, ficou muito grosso. Calma, depois a gente tira também. Ó, aí eu vou fazendo toda ela, tá, gurias? É importante que a sobrancelha esteja... não tem problema se tiver excesso, tiver por tirar, mas que ela esteja curta, porque senão o fio ali tu não consegue pegar, porque tá o fio em cima, tá? Ó, fazendo o desenho dela mesmo. Muito de leve, pra ficar esfumado. Depois, com a escovinha mágica, tu vai lá e tira todo o excesso. Ó, quando tu tá escovando, ela vai tirando o excesso. Eu vou limpando na mão pra tirar a marcação também, porque o pincel também fica sujo. Então, se tu ficar esfregando com o pincel sujo, vai ficar mais marcado. É isso. Se quiser destacar bastante a sobrancelha, tu pode até passar uma quantia maior de corretivo. Ali eu tirei demais. De corretivo em todo o redor da tua sobrancelha. Vai destacar um monte ela. Ok, é isso aí. Essa daqui até dá pra intensificar um pouco. Ó a pirueta que a pessoa faz com o braço, ó. Vira pro lado de cá e aí vai lá que dá tudo certo. A gente não se dá por conta das manias que a gente acaba adquirindo, né? Como que eu consigo chegar nessa prática de fazer toda a maquiagem em 20 minutos, exatos 20 minutos, 21 minutos? A gente aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, né? Por mais que venha manual de instrução, a gente aprende fazendo. Então, maquiagem não é diferente, gurias. A gente aprende fazendo. Muita maquiagem. Faz, tira, erra, coloca de novo, limpa o rosto, vai de novo, testa, usa os teus produtos. E assim tu vai adquirir bastante a habilidade de fazer em 20 minutos, até menos, a tua maquiagem, tá? Blush, gurias, área de olhos acabei, é isso, tá? Blush, eu tô usando bastante o nosso Blush Duo, que inclusive tá em promoção esse mês, aproveitem. Ele vem no estojinho, ó, nossa, super charmoso pra te usar. Embaixo dá pra colocar o pincel e algumas outras coisas, se tu quiser até sombra, tá? Como que eu uso? O iluminador, tu vai usar abaixo dos olhos aqui, tá? Pra dar esse efeito magra, que a gente fala. Em cima da sobrancelha também, porque daí ele vai dar aquele contorno melhor na tua sobrancelha. Centro do nariz, para afinar o nariz, ok? Centro da testa, para iluminar. Tudo que ilumina aproxima e tudo que escurece dá profundidade. Depois com tom rosa, gurias, que tá se usando muito agora, tá? Aqui eu não sei se até ficou muito marcado, mas pessoalmente eu passei bastante, só que o vídeo de repente não ficou tanto. Como que eu vou passar? Faz o biquinho e vem de fora para dentro, tá? Por que de fora para dentro? Porque o excesso vai ficar sempre aqui fora, não vai ficar aquele acúmulo aqui no meio, tá? Então sempre de fora para dentro. E sempre varrendo. Aí pode varrer sem medo, tá? Ó, que daí ele vai esfumando. Ai, ficou muito marcado. Passa o pó por último. Eu termino sempre com pó. Hoje até agora eu não separei pra passar, mas eu termino sempre com meu pó. Então isso é, se meu blush ficou muito pesado, ou sei lá, alguma coisa não deu certo, tu vai pegar o pó no final da maquiagem, vai aplicar em todo o rosto, movimento circular e dá tudo certo, tá? Porque ele vai tirar aquele efeito mais marcado. E depois o batom, né? Que eu separei aqui um dos matíssimos. O Roma Red, tá? Um vermelho mais aberto. Batom, gurias, também eu tô passando de uma maneira diferente, tá? Uma técnica aí pra ficar com o lábio bem, bem desenhado. Eu começo aplicando com a ponta dele bem nessa curvinha do lábio. Faço a primeira marcação ali. Ó, então ele já dá a ondulação que tem a elevação do meu lábio ali. Aí eu vou puxar pra dentro e depois puxo pra fora. Ok? Como se fosse um X nessa região, tá?
É isso aí, gurias. Espero que vocês gostem, que tenham aprendido bastante, né? Que tenham aproveitado. E, nossa, eu fiz tudo isso sem óculos, porque eu uso, né, óculos. Aqui eu fiz sem o óculos, mas acho que deu pra aproveitar. Ó, gurias, mesmo usando óculos, né? Fica bem marcado ali. Não sei se ficou muito destacado os cílios, tá? Mas depois eu tiro uma foto. Olhem a diferença sem o primer e com o primer, né? Fica bem mais completo os fiozinhos e aí o resultado é muito melhor, tá? Espero que tenham gostado então. Qualquer dúvida me perguntem e esperem que mais vídeos venham em breve. Beijo, até mais!